Shalom, muita paz, muita luz. Vou dar uma continuidade aí desse vídeo anterior. Estou fazendo mais reflexões, assim, questões geográficas, históricas, demográficas, né? E é um assunto que eu costumo, políticas, né? Envolve todas essas questões, né? E eu vou dar continuidade a esse vídeo anterior, né? Eu estava falando sobre o censo, né, populacional, que em 1991, quando houve a primeira eleição direta, né, de, para presidente do Brasil após o regime militar, né, porque o governo anterior de José Sarney ele foi indireto, né, foi o Congresso que elegeu Tancredo Neves, né, que não tomou posse porque ele escondeu que ele tinha uma enfermidade, né? E no dia da posse ele não pôde tomar posse, ele foi internado, né? E depois faleceu, depois de uma longa luta aí, cirurgias, né? Foi transferido, teve uma primeira cirurgia lá em Brasília, depois foi transferido para São Paulo, me parece que para o Albert Einstein, né? Me parece. Ou Sírio-Libanês, né? Que são os dois principais hospitais particulares, né? De São Paulo e do Brasil, né? São os mais conceituados, né? O Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Mas não, eu não me parece que foi o Albert Einstein. Albert Einstein. Ele acabou falecendo depois de uns 40 dias e o vice dele, José Sarney, que tomou a presidência, né? Então, primeiro ele é presidente civil, depois do regime militar de 64, que durou de 64 a 85 com 5 presidentes militares. Então é bom eu não considero golpe, né? Muitas pessoas falam de golpe e ditadura, né? Então eu discordo totalmente. Esse pensamento é profundamente esquerdista, comunista, né? Daqueles que dominam as mídias, né? O que tem a mídia? A mídia que domina bem é essa linha esquerdista, né? Eles acham bonito, né? Todo sujeito que vai na faculdade, principalmente nas áreas humanas, né? Estudar ciências sociais, jornalismo, para ser bacana tem que ser comunista, né? Principalmente influenciado por aquela questão do regime militar. Então, até hoje você vê que houve algumas emissoras de televisões, enfim, que a certo ponto apoiou a intervenção militar, né, de 64. O próprio, acho que a Rede Globo ainda não existia, né? Mas existia pelo menos o jornal o Globo, né, que é muito antigo, né? E o Roberto Marinho, que apoiou a sociedade conservadora em geral, praticamente unânime, né, apoiou essa intervenção militar, porque já estava descambando muito para o comunismo, né, o governo de João Goulart, que sucedeu Juscelino Kubitschek. Então vemos aí muitos regimes, né, vamos dizer assim. O Brasil não tem vocação, né, por causa da população conservadora, de origem monarquista e cristã, não tem assim, vocação para essas ideias esquerdistas. Isso surgiu, pode-se dizer, mais, né, com essa questão trabalhista, né, porque as grandes empresas que vieram do Brasil, principalmente no ABC, né, Volkswagen,
as montadoras de automóveis, no final da década de 1950, e São Paulo também explodiu, né, a população, muitos imigrantes, essa parte industrial e depois os sindicatos, né? Então teve esse fomento. Agora, então podemos ver que essas ideias comunistas aí começaram, na verdade, surgiram na época de Getúlio Vargas, né? Mas Getúlio Vargas ele combateu isso, ele não permitiu, né? Ele tinha uma, ele foi um golpista, ele tomou o poder pela revolução, né? Mas ele tinha uma visão assim nacionalista, a meu ver, nacionalista. Mas ele tinha também muito preocupação com o trabalhador, né? Então o trabalhador sentia muita identificação com ele, mas ele não tinha, a meu ver, nada de pensamento comunista. Ele tinha talvez uma questão nacionalista, né? Bem forte e populista, né? Também, no sentido bom, né? Até de com leis, enfim, trabalhistas que auxiliassem o povo trabalhador, que o Brasil estava se industrializando muito depois daquelas crises do café, né, quebra da Bolsa de Nova York, enfim. O Brasil, que tinha uma vocação, vamos dizer assim, agrícola, passou a ser industrial, né? E hoje, acho que ela está voltando a ter para a agricultura, né? Hoje em dia, que é até mais forte do que a indústria, né? Não digo assim de PIB, né? A indústria ainda percentualmente deve estar muito maior, mas a indústria em geral ela sofre muitas oscilações também, né? Porque tem muitos países industriais, a própria China, né, com seu mercado, sua produção vamos, quebrou muitas indústrias aí ao redor do mundo, né? E o Brasil tem essa vocação agrícola, né? Como o celeiro do mundo, né? Então, isso com a modernidade também, né? Desenvolvimento da engenharia agrícola, enfim. Isso hoje pode-se dizer que se tornou uma espécie de agricultura-indústria, né? Agroindústria, né? Com técnicas modernas, né? Então, isso pode-se dizer que é uma vocação do Brasil, natural, devido ao seu território imenso e fértil. Bom, acho que não existe país que tem terras mais favoráveis à agricultura, né, do que o Brasil. Os Estados Unidos, que tem um território aproximadamente igual ao Brasil, uma grande, talvez metade do território dos Estados Unidos metade ou mais, né, do território dos Estados Unidos é inútil para a agricultura, que são regiões desérticas, tem o Alasca, que é praticamente neve, né? É gelo, neve. Que mais? Montanhas, né? Montanhas rochosas. Então, acho que metade ou menos do território americano é favorável à agricultura, né? A própria China também acho que deve ter menos que a metade do território da China é favorável à agricultura, porque metade são áreas montanhosas, desérticas também, do Tibete, enfim, os planaltos, né? A Índia já é um país menor, sim, territorialmente, mas é o segundo mais populoso, né? E até vai ultrapassar a China, né? Porque o crescimento demográfico da Índia é maior. Acho que dentro de pouco tempo vai 10,
10 anos, 10, 20 anos, deve alcançar a mesma população da China que de 1,4 bilhões de pessoas, né, de habitantes. Ainda está aí hoje com 1,3 bilhões de pessoas. A Índia também, mas é um território bem menor em relação a Brasil, China, Estados Unidos e Canadá. E também a Austrália, né? Que são países semelhantes. Né? Eu não estou considerando a Federação Russa porque é muito maior. A Federação Russa ela é o dobro, né, do território do Brasil. Ela tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Né? Mas também, possivelmente, ela tem menos área agricultáveis, né, do que o Brasil, porque acho que uns 80% do território é neve também, é gelo, né? Então não são favoráveis. Quer dizer, lógico que tem muitas áreas também que eles utilizam a agricultura, né? Mas em termos percentuais com relação ao território, não é. Então, e vamos à Austrália. A Austrália, que acho que 90% da área do território da Austrália é desértico, é deserto, né? Não tem, acho que talvez uns 10%, talvez no máximo 20%, porque tem muitas, com as técnicas modernas, também muitas áreas semidesérticas se tornam produtivas. Um grande exemplo é Israel, né? Que tem um território minúsculo, né? De quanto é equivalente ao estado do Sergipe, né? Do Brasil, 21 mil quilômetros quadrados, né? Ainda tem essa questão de que Israel tem que dividir uma boa parte, um terço do território foi cedido para a autoridade palestina, que não é um país, né? Vamos dizer assim, são uma espécie de invasores, né? Que aconteceu árabe, né? Invasões árabes que ocorreram quando o advento do Islã, por volta de 600, 700 anos depois de Cristo. Então, foi uma época que os hebreus, os judeus, não estavam mais naquele território. Eles foram expulsos pelos romanos, né? Depois daquele êxodo, não seria como... Acho que é êxodo, né? Que o nome êxodo dos judeus, depois daquela luta, né? Feroz entre o Império Romano, né? E os judeus, né? Devido a revoltas e tal, né? Que foi destruído Jerusalém, o templo também, né? Mas, enfim, Israel ele tem um território muito pequeno. Que ele domina o território é coisa de 13 ou 14 mil quilômetros, né? Então é menor é menor ainda do que Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Mas eles, através de técnicas ultra modernas, sofisticadas, eles conseguem ter muita produção agrícola, né? Acho que até, a não ser mais o sul, né, de Jerusalém, que são próximo ao Sinai, Península do Sinai, que são bem desérticas mesmo. Aí eu acho que não tem deserto de Negev, né? Que não tem condições. Mas mais para o norte, né? Da cabeceira do Rio Jordão, enfim, que tem aquela parte mais montanhosa, né? Tem muitas áreas agricultáveis e também possíveis de reverter, né? Para se tornarem agricultáveis. Mas então, eu estava falando sobre a questão da vocação do Brasil, né, de agricultura. Então, o país ele tem naturalmente
é o país mais favorecido, né? Por causa disso que diz que é o celeiro do mundo. Porque no caso de eu não falei do Canadá, né? O Canadá também tem um território imenso, é o segundo maior país do mundo, fica abaixo apenas da Federação Russa, né? Tem quase 10 mil, não, é, 10 milhões, né? 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Território do Canadá, mas também acho que é uns 10% ou 20% de áreas agricultáveis, porque o resto é tudo gelo, né? Então você vê que o Brasil, se o mundo tiver uma crise alimentar, eles vão se socorrer no Brasil, né? Que tem um território, é o país que tem mais áreas favoráveis à agricultura. Eu acho que em produção de alimentos, o Brasil, alimentos para exportação, né? O Brasil, eu acho que ele está em segundo lugar, ele só perde para os Estados Unidos, de exportação, né? Agora, como produtor, a China possivelmente é o maior, devido que a própria população, quer dizer, a produção para uso interno, né, do país. A Índia também. Agora, a exportação, esses países, né, muito grandes como a China e a Índia, devem exportar muito pouco, né? Mas, enfim, eu estava comentando sobre essa questão da mudança no Brasil, né, que passou a ser indústria, né? Mas a vocação é agrícola, né? O Brasil sempre vai ser, pode ter muitas indústrias, como tem grandes indústrias, como a Embraer, tem as montadoras, enfim, tem bastante indústria, sabe? Zona Franca de Manaus, né? Então tem muita indústria, mas com a automação também diminui-se a indústria, principalmente, né? Os empregos. E também na área da agricultura, a automação também auxilia muito, né? Bom, mas eu estava falando sobre essa questão política, demográfica também, e que eu falei sobre o governo Collor, né, que foi o primeiro presidente eleito depois da, do fim do regime militar. Então foi a primeira eleição direta, inclusive eu morava em Brasília, morei de 89 a 91, e fui para Campinas, que meu título eleitoral era de Campinas, né? Então lá em 1989 eu votei para o Afif Domingos, que eu achei que ele era um político mais conservador, mais indicado para o Brasil, né? O Collor, ele era, vamos dizer, um político de direita, mas eu acho que era um tanto imaturo, né? E ele foi corajoso com essa política, mas ele não, ele de certa forma não pensou muito no povo, né? Com essa questão da poupança, né? Que ele, vamos dizer assim, tomou a poupança do povo, né? Ele e fez outras políticas, né? Talvez que os mais pobres, que tinham menos dinheiro, talvez fosse liberado, ou então em pouco tempo, mas isso foi, de certa forma, foi muito mal visto, né? Pela população do Brasil, né? Que guardava dinheiro na poupança, né? Ele acabou sendo, sofreu impeachment, saiu do governo, e Itamar Franco continuou. Mas eu citei essa questão política, né? Eu estava conversando sobre demografia, né? E reflexões sobre populações do Brasil. E então o censo de 1990 não foi realizado, possivelmente por causa dessa mudança política que foi muito radical, muitas políticas que não deram certo, econômicas,
tentando acabar com a inflação, né? Isso não adianta nessas políticas radicais, né? Porque isso tem muito a ver também com a própria população, né? Do Brasil, que os, os empreendedores, enfim, né, empresários, eles repassam o comércio também, né? Fica uma bola de neve, né? Incontrolável. O que resolveu a questão de inflação no Brasil foi o plano real, né? Do governo e a FHC. Talvez isso foi a única política realmente efetiva, né? Que houve no governo de FHC que já direcionou para o socialismo, né? Socialismo, comunismo, né? Então, o FHC, na verdade, ele inaugurou o socialismo no Brasil, mesmo que seja um socialismo um tanto diferente de outros países como esquerdistas, como anteriormente a União Soviética, que aparentemente, né, se tornou uma democracia, mas até hoje tem essa linha tirânica, né, é, do comunismo, né. Bom, o fato é que tivemos aí então 5 governos, né, nessa linha socialista. Pode dizer que FHC abriu a porta para os movimentos mais esquerdistas, radicais, como o do PT, enfim. E do PT tinham outras linhas mais radicais ainda. Agora, depois o governo de Dilma, segunda reeleição ela sofreu impeachment, entrou um político moderado, né, que foi Michel Temer, que ele tem muito de conservador, o centrão, né, e isso permitiu, pode-se dizer, ele abriu caminho para que Bolsonaro pudesse ser eleito, que era a direita, né, uma direita, vamos supor, do conservadorismo radical do Brasil, mas também tem muita política social também, né? Eu acho que essa é a vocação real do povo brasileiro, né? É... Agora, eu penso que tem que dar um outro salto, né? Dessa extrema-direita tem que redundar na monarquia, né? No retorno da monarquia. E é isso que eu acredito que vai acontecer caso Bolsonaro seja reeleito. Você vê que todos estão se unindo aí, praticamente todos, para derrotá-lo, né? Acordos aí que até políticos aí como Alckmin e Lula, né? Que, que se digladiavam, né? Politicamente, né? Na eleição presidencial de 2006, né? Quando disputaram o segundo turno, né? E Lula foi reeleito. Hoje ele está com a tendência dele ser vice do Lula, né? Caso o Lula realmente se candidate, porque, na minha opinião, ele já está muito fora do tempo. É, o Lula houve necessidade de ele se eleger como experiência mesmo. Aquele tipo de coisa que aconteceu no Império, que Dom Pedro II ele permitiu o Partido Republicano porque ele viu que tinha uma parte da sociedade brasileira que desejava a república, muito influenciado pelos Estados Unidos, né, que estava dando certo a república lá, né, pelo menos aparentemente, né. Mas mesmo os Estados Unidos é um país que tem muito problemas sociais, né, e apesar da riqueza, da organização, mas parece que falta alguma coisa nos Estados Unidos, né, temos de Estado mesmo, né.
política de Estado. A gente vê que há hoje uma divisão muito entre os dois grandes partidos, democrata e republicano. O republicano ele é mais conservador e liberal, enquanto que o democrático, Partido Democrata, né? Ele já entra nessa linha mais socialista, né? E menos liberal. Então eu acho que falta aí uma monarquia, né? Porque a monarquia ela procura harmonizar, né, os interesses, visando todos os segmentos que enxergue aquela direção da nação, do futuro da nação, do presente e futuro, né? Então pode-se dizer que é conciliadora, né? Existe aquele poder moderador, né? Que Dom Pedro II tinha, né? Mas no caso aí depois do regime militar, que não foi golpe, eu tenho essa convicção que quando a população ela anseia uma intervenção militar, a sociedade, isso não é. O regime militar, as Forças Armadas cumprem a vontade do povo que prevalece. Né? Que é isso a função também, né? Das Forças Armadas, é, dar voz ao povo, né? Cumprir, ser o braço armado que intervém nos momentos mais graves. E aquele era um momento grave, né? Que estava tendendo para o comunismo. Isso poderia até dar uma guerra civil. Poderia até dar uma guerra civil. E então foi uma intervenção muito bem fazeja para o Brasil. Aqueles 21 anos de regime militar. Mas o regime militar ele é sempre transitório, né? Então eu acho que ele ficou no tempo necessário dos cinco generais, né? Que se tornaram presidentes, eram eleitos pelo Congresso, né? Costa e Silva, primeiro, segundo Médici, terceiro Geisel, não, faltou um, Castelo Branco, né? Castelo Branco foi o primeiro, segundo Costa e Silva, terceiro foi Médici, quarto foi Ernesto Geisel e quinto, General Figueiredo. Agora ele estava todo desgastado, né, no final, né, o regime militar. Então havia necessidade de uma transição. Só que o Brasil ele tendeu para a esquerda, né, bastante influenciado pela mídia, né, essa coisa de redemocratização, tudo aquilo. Mas eu acho que se o povo brasileiro, né, eu acho que a maioria ainda estava a favor do regime militar, mas do regime militar teria que devolver o governo para a monarquia. Foi o que ocorreu na Espanha. Houve aquele ditadura militar, enfim, aquele regime militar, mas ele teve aquele presidente militar, né, da Espanha. Será que até esqueci o nome? Será que é Salazar? Eu estou confundindo um pouco, não sei se o Salazar acho que foi em português. Não sei, mas o fato é que ele teve uma visão de futuro para a Espanha e decidiu devolver o governo para a monarquia. E a Espanha só ganhou com isso. Devolveu para a monarquia, para o rei Juan Carlos, foi por volta de 1970, né? 75, 70, enfim. Eu acho que a Espanha só ganhou a sociedade, né? Enquanto outros países que deixaram de ter monarquia, como Itália, enfim, Alemanha, perderam. Na minha opinião, perderam. Mesmo na Alemanha, que é uma sociedade tão desenvolvida, tão cultural, tão industrializada, enfim, tão dos países que teve mais êxito no mundo, né? Nas nações.
mesmo lá, tem o presidente que faz o papel de chefe de Estado, ele tem partido, né? Porque num regime que não é monárquico, o chefe de Estado tem que ser um partidário, né? De algum partido, de algumas ideias. Né? E isso e é periódico também. Ele é eleito. Isso não funciona, não é o ideal. O ideal é o monarca mesmo. Né? E o seu primeiro-ministro, né? Ele que é o chefe do governo. Bom, então é isso. Eu estava falando sobre questões aí demográficas, então agora é, sobre os censos, né? No Brasil, por causa da pandemia, não foi realizado o censo de 2020 e, e 2021. Agora, eu acho que vai ser feito em 2022. Isso é muito importante. Agora, no caso de Collor, né, que não foi feito em 1990, foi possivelmente pelas questões que houve aí, né, políticas, né, é, da poupança, enfim, a inflação, eu acho que isso foi que adiou então o censo demográfico para 1991. Essa questão demográfica é muito importante, né? Estudos demográficos, crescimento populacional, né? Mortalidade, e são fundamentais, né? Para os governantes ter essas informações demográficas. Então, os censos populacionais são muito importantes. Então é isso. As minhas reflexões acabou sendo essa parte. Misturei geografia, né? Estava falando sobre os rios, né? Afluentes, estava falando sobre o Jundiaí e questões políticas, demográficas. São assuntos um tanto afins, né? Que tem a ver com questões humanas, né? Ciências humanas. Então é isso aí. Shalom, muita paz, muita luz.